Então, pessoal, estamos começando a reunião. Queria dar boa noite a todos. Então, queria agradecer hoje a presença do Carlos Guides. Carlos Guides, ele é urologista em Buenos Aires, na Argentina. Ele tem uma experiência enorme em cirurgia reconstrutiva, tanto na parte de reconstrução urinária quanto na parte de estenose de uretra. Ele faz parte também do GURS e também está envolvido na América Latina, aí, é um dos grandes nomes da nossa América Latina aí, em cirurgia reconstrutora, né? Então, eu convidei ele para fazer uma apresentação sobre pacientes que têm estenose de uretra e hiperplasia prostática, e aqueles pacientes que fizeram cirurgia de estenose de uretra e depois desenvolveram estenose e cirurgia de hiperplasia, desenvolveram, que é uma coisa tão comum no nosso meio, pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia para hiperplasia prostática e acabaram desenvolvendo estenose de uretra. Então, eu queria mais uma vez agradecer o Dr. Carlos aí, que vai fazer uma apresentação aí para nosso grupo. E, Dr. Carlos, fica à vontade aí para compartilhar a sua tela y fazer a su presentación. Bueno, ok. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a Julio por su invitación y su amable presentación. Y quiero agradecer al Brazilian Reconstructive Urology Group por esta oportunidad. Yo voy a hablar en español porque es mejor mi español que el portuñol, pero la presentación está en inglés para que ustedes puedan seguir más cómodamente la presentación. Yo voy a hablar pausado. Dicho esto, todos sabemos que los síntomas obstructivos del tracto urinario inferior afectan mucho la calidad de vida de los pacientes, de los varones, sobre todo después de los 60 años, aproximadamente en un 60%, y por encima de los 70 años hasta un 80%. La causa más importante de obstrucción urinaria baja es la hipertrofia prostática benigna, o benign prostatic enlargement, que yo la voy a nombrar en la charla como BPE. Otra causa de obstrucción del tracto urinario inferior es la estenosis uretral, que es mucho menos frecuente, que afecta a los varones entre el 0,6 y el 0,8%. Hay muy poca evidencia en la literatura indexada sobre la coexistencia, la frecuencia en que estos factores obstructivos coexisten. Se publica que está alrededor del 12%. No hay en la literatura una evidencia clara sobre el manejo de estas dos patologías obstructivas cuando se presentan en nuestra práctica diaria. Yo creo personalmente que esto es porque todos los casos son diferentes. Todos ustedes hacen cirugía uretral reconstructiva y saben que no hay una estenosis igual a la otra. Y nosotros observamos que los pacientes se presentan básicamente en tres escenarios. Aquellos pacientes que se les encuentra una estenosis uretral cuando el paciente se estudia por BPE, aquellos pacientes que tienen una estenosis uretral que se diagnostica en la sala de cirugía cuando el paciente está por hacer una cirugía por BPE, o aquellos pacientes que nos refieren por estenosis uretrales para operar y nosotros en la evaluación, encontramos que tienen un agrandamiento prostático. Es importante que ustedes sepan, Julio me conoce, André Cavalcanti también, me conocen, y yo trabajo en un servicio donde se hacen entre 100 y 120 uretroplastías al año y se hacen alrededor de 700 HoLEP por año, pero las personas que realizan HoLEP y cirugía endourológica no hacen cirugía reconstructiva, y los que hacemos cirugía reconstructiva no hacemos cirugía endourológica. Por lo tanto, que esta patología nosotros la vemos, esta asociación la vemos, yo diría, no con frecuencia, porque es infrecuente, pero no es raro tampoco. Entonces, como no hay evidencia bibliográfica en la literatura sobre el manejo de esta situación, yo voy a decir qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que a nosotros nos parece.
sea, la estenosis uretral es un factor de obstrucción mecánico y como tal tiene que ser removido, tiene que ser operado. No siempre. Sabemos que hay estenosis uretrales que no alteran la dinámica miccional del varón. Son en general aquellas estenosis que están por encima de los 14 French. Y hay estenosis que están por debajo de los 14, de los 12 French, que sí afectan la dinámica miccional del varón y que tienen que ser tratadas. Esta clasificación no solamente está en la Asociación Americana de Urología, sino que también está en la Asociación Europea de Urología. La hipertrofia prostática benigna es una obstrucción en principio funcional y como tal reacciona o responde al tratamiento farmacológico. Pero también tenemos que decir que no siempre. Se calcula que alrededor del 30% de los pacientes abandona el tratamiento entre los 24 y 36 meses de comenzado el tratamiento, entre los 2 y los 3 años. Y esto fundamentalmente se debe a que los pacientes se cansan del tratamiento, que los pacientes tienen efectos adversos por el tratamiento, que la enfermedad prostática progresa porque es una enfermedad progresiva y los tratamientos se hacen inefectivos, o porque los pacientes nunca responden, porque tienen una morfología prostática que les impide responder al tratamiento farmacológico, o bien porque tienen una estenosis uretral que por lo tanto no responden al tratamiento farmacológico. ¿Podemos nosotros saber en un paciente con una hipertrofia prostática y una estenosis uretral cuál es el factor que más lo está perjudicando a este paciente para orinar? Bueno, tenemos acá un ejemplo de un paciente que tuvo una sonda uretral por mucho tiempo, que está con síntomas de obstrucción urinaria baja, que no responde al tratamiento combinado con dutasterida y tamsulosina, que tiene una flujometría típica de estenosis uretral, con un volumen prostático de 88 centímetros cúbicos, y yo creo que casi a ninguno de ustedes le cabe duda de que el mayor factor obstructivo que tiene este señor es la estenosis uretral, y que quizá el BPI puede manejarse luego de solucionada la estenosis uretral con tratamiento farmacológico. Lo mismo ocurre con perdón, voy a bajar acá, esto así. Lo mismo ocurre con la hipertrofia prostática. Cuando el paciente tiene una severa protrusión intraprostática vesical por encima de 10 milímetros, los pacientes tienen altas probabilidades de no responder al tratamiento farmacológico, de requerir cirugía desobstructiva y, si no se hace eso, de entrar en retención urinaria. La protrusión prostática intravesical es un factor predictor de falta de respuesta al tratamiento farmacológico y se puede evaluar por vía ecográfica o por vía de la resonancia nuclear magnética, siendo esta última mucho menos operador dependiente, por lo tanto más confiable y por supuesto más cara. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre un paciente con protrusión intraprostática vesical y en un paciente que no tiene, a pesar de tener un buen volumen prostático, y fíjense ustedes la imagen de una en resonancia nuclear magnética de alguien que tiene una protrusión prostática vesical importante y de otro paciente que no la tiene. Acá podemos empezar a ver algunos pacientes nuestros en los cuales no son derivados para tratamiento de su estenosis uretral, pero nosotros observamos que tienen estenosis uretrales que perfectamente pueden observarse porque permiten el paso del citoscopio flexible. Y tenemos agrandamientos prostáticos de alrededor de 60 centímetros cúbicos con un GRE, es un Digital Rectal Examination, que es una próstata de poco volumen. En líneas generales, nosotros creemos que estos pacientes pueden observarse la estenosis uretral, porque estas estenosis uretrales, que son hallazgos, difícilmente empeoren con el tiempo. Se calcula que solamente entre un 10 y un 12% de estos pacientes van a empeorar su estenosis uretral. El resto se va a mantener igual o inclusive mejorar al hacer alguna endoscopía. Y el tratamiento farmacológico para la próstata, creemos que en estos pacientes tiene que darse una oportunidad. Sabemos que el tratamiento farmacológico con alfa bloqueantes o en combinación con inhibidores de alfa-5 reductasa mejoran el score de IPCS, mejoran el Qmax y reducen el post-residual volume. Había dicho yo de entrada que nuestros pacientes muchas veces se presentan que encontramos una estenosis uretral en un paciente que le estamos por hacer un estudio por BPI.
Este es un paciente que nos derivan por un alto volumen prostático, 220 centímetros cúbicos, para hacer un HOLEP. Y observamos nosotros en la evaluación preoperatoria que tiene un Qmax de 5 mililitros, que es refractario al tratamiento combinado, por eso nos lo derivan para cirugía, que tiene una estenosis uretral que permite con alguna dificultad, el paso del citoscopio flexible, y que el GRE tiene un grado 4, tiene un alto volumen prostático, como ustedes pueden ver. Fíjense ustedes cómo la próstata deforma la uretra posterior, empujando la próstata, y acá tienen la estenosis uretral. Como tenía un PSA elevado, le hacemos una resonancia nuclear magnética para observar a ver si tenía alguna lesión que merecía ser biopsiada, no la tiene, pero se observa la protrusión prostática intravesical, y en el examen endoscópico se observa una discreta estenosis en la uretra vulvar. Nosotros, en estos casos, creemos que estas estenosis, que no son traumáticas, que no son tratadas, que tienen luz uretral, se les puede ofrecer a estos pacientes una DVIU, Direct Vision Internal Urethrotomy, o una dilatación, y cuidadosamente pasar la camisa de resectoscopio para realizar una enucleación con HOLEP. El HOLEP es es un modo de operar la próstata que hay muchísima evidencia bibliográfica, ya no se discute que mejora el score de IPCS, que reduce el volumen postmiccional y que mejora el Qmax. Por lo tanto, creemos nosotros que este es un buen abordaje para este tipo de pacientes, pero es importante a estos pacientes hacerles ver que quizás la uretra se deteriore más y que requiera de una uretroplastía en el futuro. Había dicho yo que otro escenario en el que nosotros nos encontramos con poca frecuencia es cuando la estenosis es diagnosticada en la sala de cirugía. Este es un caso que tiene 2 QRP previas, y en nuestro quirófano, en el momento que se va a hacer el HOLEP, se encuentra una estenosis uretral. Este es un caso en el que me llaman a mí, yo estaba en mi oficina, me llama el doctor Mariano González, que es el que hace los HOLEP, me consulta sobre la situación y le digo yo que me parece prudente suspender el procedimiento porque me parece que la estenosis no es una estenosis sencilla, es una estenosis que va a requerir de una uretroplastía. Entonces, efectivamente, el paciente le hacemos una uretrografía y observamos una estenosis de 4 o 5 centímetros en la uretra péndulo vulvar, que todos sabemos que la uretra péndulo vulvar es una zona de la uretra que responde mal a los procedimientos endoscópicos. Entonces le ofrecemos al paciente, para mejorar su sintomatología obstructiva, una reconstrucción uretral con un injerto de mucosa oral en el año 2016. El paciente evoluciona muy bien, pero el paciente no mejora del todo sus síntomas obstructivos. Tenemos que tener en cuenta que luego de una uretroplastía, aunque sea exitosa, el 14%, aproximadamente 15% de los pacientes va a persistir con síntomas de obstrucción urinaria baja. A esto se le llama en la literatura inglesa Lutz failure. Y está bastante demostrado que la mayor causa de Lutz failure es la hipertrofia prostática benigna. Si nosotros nos vamos a la radiografía que ustedes tienen sobre su izquierda, van a observar que hay una impronta prostática sobre la vejiga. Por lo tanto, el paciente se estuvo bastantes años con tratamientos, estudios urodinámicos, hasta que finalmente, a los 4 años, le pedimos un MRI y observamos un buen volumen prostático con una importante protrusión prostática intravesical. Y por lo tanto nos encontramos con algo que habíamos conversado con Julio Timignani antes de la charla, un paciente que tiene una hipertrofia prostática y que ya ha sido operado de la uretra. Lo mismo ocurre cuando nos mandan para hacer una estenosis uretral y encontramos en su evaluación una hipertrofia prostática importante. Este es un paciente que hace muchos años nos derivaron para hacer una reconstrucción uretral completa. Utilizamos un colgajo de piel genital más un injerto de mucosa oral
y observamos ya en la radiografía que ustedes tienen sobre su izquierda un afinamiento de la uretra prostática y una protrusión intravesical. Le damos tratamiento combinado y el paciente evoluciona durante algunos años. En el año 2017 hace una recaída de su estenosis uretral, le hacemos una TTIU, pero el paciente persistía con síntomas obstructivos y vemos que tiene un residuo aumentado, un volumen prostático aumentado. Por lo tanto, nos encontramos nuevamente con esa situación. Tenemos un paciente con una uretroplastía compleja y un paciente que no responde al tratamiento farmacológico y le tenemos que ofrecer una cirugía prostática a través de una uretra operada luego de una uretroplastía compleja. Por lo tanto, podemos nosotros decir que frente a un paciente con una estenosis uretral severa que requiera de cirugía, pero que además tiene una hipertrofia prostática benigna, es aceptable realizar la reconstrucción uretral y dar tratamiento farmacológico. La respuesta para nosotros es que sí. Tenemos que considerar que hay casos en que el tratamiento farmacológico va a fallar. Tenemos que considerar que algunos pacientes van a fallar porque tienen hipertrofia prostática y eso les impide mejorar, eso se llama Lutz failure. Y tenemos que saber también que los pacientes con el tiempo abandonan el tratamiento o la hipertrofia prostática se hace refractaria al tratamiento farmacológico y van a necesitar cirugía a través de una uretra. Por lo tanto, encontrar a un paciente con una reconstrucción uretral en vistas de una cirugía prostática, ¿es probable? Sí. ¿Y todas las uretras permiten el paso de un resectoscopio 26? Bueno, la verdad es que no, no todas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, uno puede tener instrumental de menor calibre, el instrumental para hacer HoLEP miniaturizado, popularizado por un compatriota de ustedes, el doctor Figueiredo, o también puede realizar, como hicimos nosotros en el caso que ustedes tienen sobre su izquierda, una dilatación con mucho cuidado de la uretroplastía y le hicimos el HoLEP a ese paciente que yo les había presentado recién, o al paciente que hicimos una uretroplastía combinada con un colgajo y un injerto, una Open Simple Prostatectomy, o lo que hacemos en algunos casos últimamente, porque nos estamos familiarizando con la cirugía laparoscópica, podemos hacer una laparoscopic simple prostatectomy en estos pacientes y evitar la manipulación uretral. Luego de una uretroplastía y cuando el tratamiento farmacológico falla, tenemos que considerar que la resolución quirúrgica habitualmente no va a ser por vía transuretral. Si uno se pregunta si existe en la literatura alguna evidencia de cirugía uretral y enucleación con HoLEP o cirugía endoscópica de próstata, yo no he encontrado, esta es la única que he encontrado, y el artículo es interesante porque reflota el concepto de poder hacer una uretrostomía perineal temporaria recomendada por estos autores en personas con obesidad mórbida, volúmenes prostáticos muy aumentados o con prótesis peniana colocadas. Ahora, podríamos preguntarnos nosotros si la uretroplastía es tan efectiva y tiene tan baja tasa de complicaciones, si el HoLEP es tan efectivo y tiene tan baja de complicación, con una tasa de complicaciones tan bajas, no existe en la literatura que la combinación de estos dos procedimientos quirúrgicos para solucionar estos dos problemas obstructivos de manera simultánea, a pesar de la efectividad y de la seguridad que dan estos dos procedimientos. ¿En quién creemos nosotros que es razonable realizar ambos procedimientos quirúrgicos? Bueno, en primer lugar, nosotros pensamos que en aquellas personas, aquellos pacientes que tienen estenosis que tienen que ser operados, porque tienen estenosis que no se van a solucionar y no se pueden observar. Son factores obstructivos y que no van a responder al tratamiento mínimamente invasivo. Pero además son pacientes cuya cirugía prostática se ha suspendido a raíz de estas estenosis, o son pacientes que tienen volúmenes prostáticos aumentados o protrusión prostática intravesical severa y que sabemos que no van a responder al tratamiento farmacológico. Este es un ejemplo que para nosotros es un poco un ejemplo de lo que estoy diciendo.
Es un paciente que tiene un green laser hace 8 años. 4 años tuvo una instrumentación transuretral por litotricia. El paciente entra en retención urinaria, acute urinary retention, no se puede colocar un catéter uretral y se coloca un SpTube. Bueno, en la uretroscopía se observa una estenosis vulvar que permite con dificultad el paso del citoscopio flexible. En el DRE encontramos un grado 3 y en la ecografía encontramos un volumen prostático de 110 centímetros cúbicos. Para nosotros este sería un paciente que le tenemos que arreglar la uretra, pero que sabemos que la próstata le va a traer problemas en poco tiempo y que va a requerir de una cirugía prostática. Nuestra hipótesis es que ambos procedimientos en pacientes cuidadosamente seleccionados se pueden realizar ambos procedimientos quirúrgicos. Tenemos 4 pacientes en la situación de que se suspende el procedimiento quirúrgico porque se encuentra la estenosis uretral en la sala de cirugía y 10 pacientes que nos son referidos por estenosis ya operadas pero con altos volúmenes prostáticos. La etiología de la mayoría de los pacientes es iatrogénica. 11 pacientes tenían estenosis mayor a 2 centímetros, 42% ya tenían cirugías previas de la uretra. Realizamos en la mitad un online graft uretroplasty en 5 pacientes, una resección y anastomosis primaria sin transección. En un paciente, una uretroplastía con multiple oral graft y a un paciente una uretrostomía perineal. El abordaje que nosotros hacemos es para una estenosis uretral, como ustedes muy bien saben hacerla. Se aborda la uretra, se diseca la uretra, se encuentra la estenosis, se abre la estenosis y se lleva la reparación 2 centímetros en uretra sana, se calibra la uretra, se observa que la mucosa uretral sea sana, y se introduce el resectoscopio 26 para hacer la enucleación con HoLEP. En ese momento entra el equipo que hace las enucleaciones con HoLEP, termina de hacer la enucleación, hace la hemostasia y colocamos un tubo suprapúbico para hacer el lavado vesical. Se retiran los equipos de enucleación con HoLEP, el resectoscopio, y entramos nuevamente nosotros a hacer la uretroplastía que teníamos pensado hacer. Voy a presentar algunos casos al solo efecto de ilustrar un poco, pero no todos, por una cuestión obvia de tiempo. Pero este es un paciente con antecedentes de manipulación uretral por tumor superficial de vejiga, antecedentes de manipulación uretral por cirugía prostática. Le realizamos a través de una estenosis en la uretra péndula una uretroscopía con el ureteroscopio, porque no pasaba el citoscopio flexible y encontramos una próstata muy voluminosa con un DRE de 4 grado 4 y en la ecografía 115 centímetros cúbicos de volumen prostático. Le hicimos un dorsal oral graft en la uretra péndula y una enucleación con láser. Y estos son los controles endoscópicos al año de operado. La uretra tiene un buen calibre uretral y la uretra posterior se encuentra completamente desobstruida. Este es un paciente que en el año 2012 y 2018 realizamos cirugías reconstructivas con múltiples injertos por una panestenosis uretral. El paciente recae con su estenosis en el extremo proximal de la reparación, como ustedes pueden ver, y el paciente hacía tiempo ya que estaba con dutasterida y tamsulosina, sin mejorar los síntomas obstructivos, con una ecografía prostático con un volumen de 100 centímetros cúbicos y un DRE un grado 3. Le realizamos al paciente una uretroplastía con un injerto de mucosa oral y además una enucleación con HoLEP con también buenos resultados a corto y a mediano plazo. Este es otro caso en el que el año 2014 el paciente tiene una retención urinaria, se coloca un catéter uretral, en el año 2018 hace una nueva retención urinaria, el catéter uretral no se puede colocar y se coloca un SpTube. En la uretrografía se observa una estenosis vulvar muy severa, más bien corta, un par de centímetros, un tacto rectal con una próstata aumentada a grado 3 y un volumen prostático de 157 centímetros cúbicos. Le ofrecimos una uretroplastía y en el mismo momento también una enucleación con Holmium laser. Nuestros resultados
en 14 pacientes, ya tenemos algunos pacientes más, con 2 años de seguimiento, con 100 centímetros cúbicos de volumen prostático promedio, 190 minutos de cirugía en promedio, una estadía en el hospital de 48 horas, un largo de estenosis uretral promedio de 3,5 centímetros. Tuvimos complicaciones en el 35% de los pacientes, Clavien-Dindo 2, infecciones urinarias. Un paciente tuvo una complicación que debió ser llevado al quirófano por hematuria para una electrocoagulación, y un paciente desarrolló una reestenosis a los 7 meses que requirió operarse. El residuo postmiccional mejoró en 11 de los 14, el Qmax mejoró en 12 de 14 y el score del IPCS mejoró en 12 de 14. En nuestra conclusión de esta experiencia inicial, nosotros podemos decir que el abordaje simultáneo de estas dos patologías obstructivas en pacientes cuidadosamente seleccionados es seguro y efectivo, y sin comprometer los resultados que se lograrían cuando estos procedimientos se realizan por separado. Por lo tanto, un poco contestando a la pregunta que encabeza esta conferencia, no me es posible dar en este momento una recomendación sobre el manejo de esta situación basado en la evidencia, porque no hay evidencia bibliográfica. Todos los casos son diferentes y creemos nosotros realmente que las indicaciones tienen que ser realizadas para cada caso en particular. Sí podemos hacer sugerencias basados en nuestra experiencia y en dos variables que creemos que son importantes. En primer lugar, es el calibre de la estenosis uretral, estenosis de más de 14 French o estenosis de menos de 14 French. Y también la otra variable es la hipertrofia prostática, si tiene factores predictivos de falla al tratamiento farmacológico. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una estenosis de un calibre uretral mayor a 14 French o de 14 French, que sabemos que no va a producir obstrucción urinaria baja, el paciente, si tiene una hipertrofia de próstata que no tiene factores predictivos de falta de respuesta al tratamiento farmacológico, repito, protrusión intraprostática mayor de 1 centímetro, alto volumen prostático, alteraciones ecográficas del espesor del detrusor, un DRE, un Digital Rectal Examination, donde se observa una próstata pequeña, grado 1, bueno, nosotros consideramos que la observación de la estenosis uretral y el tratamiento farmacológico es una opción. Si este paciente con esta estenosis uretral mayor a 14 French, repito, con factores predictores de mala respuesta al tratamiento farmacológico, paciente se le puede ofrecer una dilatación cuidadosa, una DVIU, o una perineal urethrostomy si es que la estenosis está en la uretra péndula, más un HOLEP o un MILEP si es que uno tiene el instrumental mínimamente invasivo. Y si este paciente que está en observación y tratamiento farmacológico por alguna circunstancia no responde, va a tener que hacer el tratamiento sugerido. Siempre advirtiéndole a los pacientes que la estenosis uretral puede recaer y que va a requerir de una uretroplastía. Si nos vamos a una estenosis uretral que tiene un calibre menor a 14 French, la estenosis uretral debe ser reparada y el paciente tiene un BPI sin factores predictores de falta de respuesta al tratamiento farmacológico, creemos que hacer la uretroplastía y dar tratamiento farmacológico es lo adecuado. ¿Es posible que el tratamiento farmacológico falle? Sí, es posible. Ustedes vieron en nuestra experiencia en algunos casos que falló. Y entonces, en esa circunstancia, al paciente hay que hacerle un tratamiento de su hipertrofia prostática que puede ser a través de HOLEP con instrumental miniaturizado, o bien hacer una simple prostatectomy por vía abierta o por vía laparoscópica. Si el paciente tiene una estenosis uretral que tiene que ser operada, pero además tiene una hipertrofia prostática con factores predictores de falta de respuesta al tratamiento farmacológico, entonces creemos que la uretroplastía y el HOLEP
en el mismo momento quirúrgico es seguro y efectivo. En resumen, en pacientes con dos factores obstructivos es importante la evaluación de cada factor obstructivo por separado. En segundo lugar, hay que hacer recomendaciones terapéuticas basadas en esa evaluación. Y si ambas patologías tienen indicación quirúrgica, de acuerdo a nuestra experiencia inicial, creemos que es seguro y efectivo realizarlas simultáneamente. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, ahí tienen la dirección de correo de los demás médicos del sector de cirugía reconstructiva, Gabriel Fabri y Federico Tirapegui, por cualquier consulta. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias. Excelente apresentação. Muchas gracias. Apesar de ser espanhol, assim, para a gente, para nós, ficou muito fácil de compreender e deu para ver que a sua experiência com pacientes com HPB e estenose de uretra, essa experiência é uma experiência fantástica, né? E talvez o maior desafio que a gente tenha nesses pacientes é aquele paciente que tem indicação de uma cirurgia e a gente não faz esse diagnóstico de estenose de uretra antes de ele ir para a cirurgia prostática, né? E aquele paciente que a gente vai passar a câmera, passar o ressectoscópio no paciente e esse paciente tem a estenose, né? Então, o que você acha que qual você acha mais ou menos que seja a porcentagem desses pacientes que não têm estenose de uretra diagnosticada e qual seria o exame que a gente podia fazer para melhorar um pouco a nossa acurácia? Você mostrou que você faz ressonância magnética nos pacientes que têm hiperplasia prostática, aumento prostático, e se você tem utilizado a ressonância também para tentar fazer uretroressonância e tentar melhorar esse diagnóstico de estenose de uretra nesses pacientes também. Sí, no tenemos nosotros una estadística de la asociación de estas dos patologías. Lo que sí creo que es muy importante es cuando uno está manejando un paciente con BPI, con hipertrofia prostática, darse cuenta si el paciente responde o no responde al tratamiento farmacológico, evaluar al paciente con flujometría para ver qué tipo de curva flujométrica está dando. La curva flujométrica de la obstrucción por BPI es bien característica y cuando se combina con la estenosis uretral nos permite a nosotros darnos cuenta que al paciente algo más le está pasando. Y otra cosa importante es la falta de respuesta al tratamiento farmacológico. Frente a esta circunstancia es indispensable hacer una endoscopía antes de llevar al paciente a la sala de cirugía para hacer una enucleación con HoLEP, por ejemplo. Con respecto a yo he presentado algunas resonancias nuclear magnética, pero nosotros la pedimos si el paciente tenemos sospechas por su hipertrofia prostática benigna de que pueda tener alguna lesión que no sea benigna. Entonces le pedimos la resonancia para poder dirigir una eventual biopsia de próstata. Pero no todos los pacientes tienen una resonancia nuclear magnética. Se puede evaluar la protrusión prostática intravesical con la ecografía si se le dice al ecografista que trate de buscarla, pero es un estudio que es operador dependiente y que no necesariamente el operador tiene que estar entrenado también para eso. No sé si hay alguna otra cosa más que me habías preguntado, Julio. Não, realmente, uma das coisas que nós temos desenvolvido em imagem, em uretra, é a uretroressonância, né? Ah, que seria jogar o contraste dentro da uretra, nesses pacientes que você vai, se você tem disponibilidade, que aqui no Brasil ainda é uma coisa que está muito inicial, a gente tem alguns centros que estão fazendo uretroressonância, e a gente tem utilizado muito para pacientes com estenose pós-cirurgia de prostatectomia radical. Sí, sí, no, nosotros no tenemos experiencia, Julio, ni tenemos la posibilidad de hacer, por lo menos no lo hemos desarrollado.
no hemos desarrollado la resonancia nuclear magnética para el estudio de la estenosis uretral. Então, estamos com a sala aberta aqui, então, o Dr. Carlos Guides. Quem quiser participar, do pessoal aí que tiver na sala, quiser participar, quem quiser fazer pergunta também via chat, pode fazer. Vamos aproveitar aqui a experiência. Alguém quer fazer algum comentário, Alex? Doutor Carlos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Nesses Fala, pacientes... fala, fala despacio. Devagar, Alex. Sí, Que ele compreende. fala como Julio, más despacio. Nesses pacientes que operam a próstata simultânea, geralmente, qual o tamanho de sonda você costuma deixar no pós-operatório e por quanto tempo? Dejamos una Foley 14 por cistostomía. Para el lavado vesical. Y en la uretra dejamos una Foley que puede ser o 16 o 14 de Silastic. La sonda uretral queda en los días que corresponden a la uretroplastía. Por ejemplo, si hicimos una resección y anastomosis primaria sin transección, la dejamos 14 días. Si utilizamos un injerto o dos injertos, la dejamos 3 semanas. El tubo suprapúbico lo sacamos ni bien el lavado vesical se aclara. En general, a las 24, 48 horas. Perfeito. Alguém tem uma pergunta para o Dr. Carlos? Aqui temos uma pergunta do chat. Valéria, oi Valéria, boa noite. Ela está perguntando se a sua experiência é apenas com o ROLEP ou dá para fazer também cirurgias com outras tecnologias como a TURP, né, que é ressecção endoscópica de próstata, que o ROLEP também não é uma tecnologia que está disponível aqui no Brasil, não é todo serviço que tem disponível o ROLEP também, se dá para aplicar mais ou menos esse mesmo algoritmo que foi utilizado también para otras técnicas. Sí, nosotros lo hemos utilizado para la resección, la transuretral bipolar. Sí, bipolar. No lo hemos utilizado con el Resum, que es el otro sistema que tenemos de cirugía prostática. Son básicamente los 3 sistemas que tenemos. Muito bem, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa? Boa noite, Carlos. É o Wagner. Oh, Wagner, felicitaciones por el curso. Obrigado. Pude conectarme ahí con un par de días y me conecté siempre 30 o 40 minutos, pero por el quehacer diario no me pude conectar, pero felicitaciones por el curso, fue extraordinario. Tinha mais argentino que brasileiro. Los argentinos te queremos mucho, Wagner. Boa noite, parabéns pela aula. A minha dúvida é, as técnicas minimamente invasivas, como Resum e Urolift, na minha opinião, para próstatas até 100 gramas, são uma opção boa, porque o Resum, a camisa é 20 e o procedimento é de 6 a 7 minutos. Ao passo que o ROLEP, dependendo do volume, a gente vai passar 1h30, 2 horas ressecando, além da morcelação. Então, eu acho que em pouco tempo essas técnicas minimamente invasivas vai nos ajudar em relação a esses casos que tem tanto hiperplasia quanto estenose de uretra. O que você acha disso? Sí, yo creo que sí, sobre todo en estenosis de uretra que pueden calibrarse y que pueden dilatarse. El instrumental más delicado creo que tiene lugar, igual que el instrumental para HOLEP miniaturizado. Lo que creo es que vos también lo crees, estoy seguro, es que cuando esas estenosis, que son estenosis de uretra pequeñas, vulvares, con buen calibre, pueden empeorar después de estos procedimientos y hay que avisarle a los pacientes que esto puede ocurrir y que después tienen que ir a una uretroplastía. Y los pacientes aceptan perfectamente esta explicación.
Nosotros recibimos pacientes, como ustedes también reciben pacientes, de pacientes que han sido llevados para hacer una cirugía prostática transuretral y que se fuerza el paso del instrumental y virtualmente, literalmente, la uretra anterior desaparece. Tienen un poco de uretra sana en el meato uretral y la uretra después reaparece en la uretra posterior, cerca del esfínter externo. Tanto la uretra péndula como la uretra vulvar desaparecen. Bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar. Pero si a raíz de una manipulación uretral, una estenosis corta, se cierra un poco más y va a requerir una uretroplastía, en líneas generales los pacientes lo aceptan y muchas veces esas estenosis uretrales, Wagner, se estabilizan, no empeoran y el paciente sale de esa situación, queda orinando bien. Muito bem, pessoal. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ao Dr. Carlos? Então, vamos dar sequência, Alex. Dr. Carlos, a gente queria agradecer muito pela palestra e caso você tenha tempo para permanecer, a gente vai discutir alguns casos clínicos que o Alex preparou e alguns casos que realmente falam sobre hiperplasia prostática e pacientes com estenose de uretra. Se você tiver tempo de ficar para discutir esses casos com a gente agradece. Se não, nós agradecemos muito a sua presença. O que diz? Perfecto, sí, adelante. Então, Alex, consegue apresentar para a gente? Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Júlio pelo convite, parabenizar o grupo aí da Brug pelo crescimento, pelos trabalhos, parabenizar o Wagner aí pela bela jornada aí. E a gente sabe o quão trabalhoso é conseguir juntar tanta gente especial e tanta gente no público para assistir um evento desse nível, né? Então, parabéns a vocês. Infelizmente não pude estar presente, mas estava de coração. Vamos falar alguns casos. Eu trouxe 2 casos de estenose de uretra, pós-RTU de próstata, e outros 2 casos para a gente discutir também na parte reconstrutora, né? Então, o primeiro caso, um paciente de 69 anos, que tinha como comorbidade diabetes e uma fibrilação atrial em uso de beta-bloqueador. Ele foi submetido a uma RTU de próstata com um diagnóstico na RTU de próstata de um adenocarcinoma de próstata Gleason 6, 3 já em conduta expectante pelo médico que estava acompanhando. Segundo ele e o oncologista optaram por manter acompanhamento somente com PSA, já que estava estável. Depois de 3 meses, ele voltou a apresentar sintomas do trato urinário inferior, mesmo em uso de tratamento com alfa-bloqueador combinado, né? Sem melhora nenhuma dos sintomas. Qual seria a próxima conduta aí, Júlio, que a gente poderia tomar como investigação para esses sintomas? Então, aí, volta então lá na historinha, por favor, Alex. Então, aí a gente tem paciente que foi feito uma RTU de próstata, né? E aí ele evoluiu com sintomas de trato urinário, mas ele evoluiu muito rapidamente com sintomas de trato urinário, né? Exatamente. Então, a gente imaginar que isso tenha sido uma recidiva do quadro de hiperplasia fica um pouco mais distante, né? Então, a gente precisa desconfiar aí que tem algum problema de estenose de uretra nesses pacientes e fazer a investigação conforme os sintomas, os sintomas que apareceram rapidamente. Sim. Então, a gente pode escolher aí como o estudo urodinâmico, né, que é um estudo pouco invasivo, dá para fazer no consultório, a uretrocistografia retrógrada e miccional, e a uretrocistoscopia, flexível, é um pouco mais difícil de fazer aqui no Brasil, só em pacientes particulares, no consultório. Então, já a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer esse exame. Então, o paciente foi submetido a uma urofluxometria, ele apresenta uma curva em platô, ele tem um volume urinado bom, aceitável, tem um resíduo pós-miccional dentro da normalidade, mas um fluxo máximo muito baixo. E a curva em platô. Então, foi solicitado para esse paciente uma uretrocistografia. Então, a gente tem uma loja prostática bem aberta pela RTU e uma estenose que vai da bulbar até a membranosa, né? Tem outra incidência com a fase miccional.
A gente consegue ver a loja prostática bem aberta, né? Uma estenose em ponta de lápis, né? Pegando mais a uretra bulbar até o início da membranosa. Me lembro de uma aula do Pankaj que ele coloca a ponta do ressectoscópio como se fosse um ralador de queijo, um ralador de legumes, dependendo de quem está manipulando o material, né? E aí achei essa imagem super interessante e resolvi trazer. E uma coisa que ele falava nessa aula é: observe sempre o esfíncter antes de começar uma ressecção e depois. Casualmente, no dia seguinte, tinha uma RTU para fazer com o residente e consegui tirar uma foto antes e quando ele finalizou o procedimento, exatamente da mesma região, né? A gente vê como um ressectoscópio 26 frentes consegue fazer um estrago bem importante nessa uretra, né? Quais seriam as opções de tratamento que a gente teria para um paciente com essa estenose? Antes de ver as opções de tratamento, eu queria perguntar para o Dr. Carlos. Carlos, estenose, você vê um paciente que fez uma RTU de próstata e teve uma estenose aí bulbomembranosa. Quais são, da sua experiência, quais são os principais locais de estenose nesses pacientes depois que fazem uma ressecção endoscópica da próstata, e qual o tempo mais ou menos de surgimento da estenose, quanto tempo demora mais ou menos para fazer o diagnóstico? La ubicación más frecuente de la estenosis por resección transuretral la uretra puede verse afectada en todos sus segmentos luego de una cirugía endoscópica de próstata. Pero las más frecuentes son la fosa navicular, en nuestra experiencia, y la estenosis justaesfinteriana, la estenosis vulvar proximal, la que está muy cerca del esfínter externo, pero puede afectar otros sectores de la uretra, inclusive puede generar una panestenosis uretral, que es más raro. Perfeito. E qual seria a dica ou qual seria a estratégia para tentarmos minimizar que pacientes que fazem tratamento endoscópico desenvolvam estenose, por exemplo, da fossa navicular ou estenose de outros segmentos? Creo que el mejor modo de prevenirlos es haciendo una correcta calibración antes de introducir el instrumental para resección. Pienso que eso es el único modo de prevenirlo. No está probado de que como se decía antes con el uretrótomo de Otis, abrir la uretra para permitir un mejor calibre y que pase mejor el instrumental. Creo que lo que mejor previene la estenosis de la fosa navicular y de otro segmento uretral es una adecuada calibración antes de pasar el instrumental. Viu, Carlos? E aproveitando, você faz uma meatotomia, uma abertura com a lâmina no meato, ou você calibra com o mandril do aparelho? Como que você faz? Como que você age no meato? No, lo calibramos. No lo cortamos. Perfeito. Sí, Perfeito. Sí, lo calibramos, sí. Y en el caso, Julio, de que haga falta, que veamos que la calibración es dificultosa, porque seamos realistas, puede pasar que sea dificultosa o que requiera de algún corte, como vos mencionás. Siempre le decimos al paciente que esto ocurrió y que hay que ver cómo evoluciona la fosa navicular luego de la resección, para que el paciente no se sorprenda de que puede tener una estenosis de la fosa. Dr. Carlos, com qual frequência você costuma usar os métodos minimamente invasivos, como dilatação ou a uretrotomia interna, né, de VYU? Nosotros realizamos semanalmente 2 o 3 procedimientos mínimamente invasivos en la uretra, 2 o 3 procedimientos semanales, porque tenemos bastante patología de esta naturaleza y la principal indicación, Alex, son 2. O una estenosis corta vulvar no traumática no tratada, o bien las recidivas de uretroplastías que son cortas y en la uretra vulvar. O sea,
tú realizas una uretroplastía y la uretroplastía en algún momento de su evolución se cierra en la uretra vulvar y es una estenosis corta y que tiene buena luz, nosotros le intentamos hacer un procedimiento endoscópico que puede ser una uretrotomía láser o una uretrotomía láser. Nosotros tenemos ahora en revisión un artículo donde encontramos que el 46% de estos pacientes que le hacemos uretrotomía post-reconstrucción uretral, pero casos seleccionados, te repito, Alex, estenosis cortas en la uretra vulvar con buen calibre uretral, el resultado es que el 46% evolucionan bien a esa uretrotomía. Bueno, no es lo ideal, pero la mitad de los pacientes solucionan el problema, que no es poco tampoco. Es una buena solución. É um volume maior do que da literatura em geral, né? Então, Este paciente que presentás vos tiene una estenosis muy severa en la uretra justaesfinteriana. Es un paciente que tiene algunas características que, en primer lugar, es un paciente que para llegar a la uretra sana va a haber que hacer algunas maniobras auxiliares, como por ejemplo la apertura de la crura. Porque si vos querés poner la foto de la radiografía, de la uretrografía, esa gracias, vos fíjate que el extremo proximal de la uretra está por encima del borde de la rama isquiopubiana. Cuando tenés vos el mouse, el seguidor, ¿cómo se llama? essa Consegue apontar, Alex? ¿Cómo le dices? El apuntador, sí, exacto. No, en la otra foto, en la de la izquierda, en la de la izquierda. Ahí. Vos fíjate que está por encima de la rama inferior de la rama isquiopubiana. Cuando eso ocurre, es que ese extremo de uretra está profundo, Alex. Y para acceder, quizá haya que hacer maniobras quirúrgicas auxiliares, como puede ser la apertura de la crura. En segundo lugar, tiene una estenosis que es extensa y difícilmente llegue a ser una resección y anastomosis primaria de eso. Obviamente que se puede evitar la transección, pero es probable que eso se tenga que solucionar con algún injerto de mucosa oral para hacer una ampliación, una ampliación, un injerto dorsal. Y también uno puede decir que es un paciente que quizás se vea comprometida la continencia urinaria, porque la lesión está muy cercana a la zona del esfínter externo. No quiere decir que vaya a quedar con incontinencia, pero tiene probabilidades de quedar con algún grado de incontinencia. Carlos? Perfeito, Carlos. Já respondeu a nossa próxima pergunta. Júlio, posso fazer uma pergunta, André? Oi, André. Tudo bem? Boa noite. Claro. Tudo bem? Carlos, André Cavalcante, tudo bem? Prazer em te ver André, aí. ¿cómo está? ¿Tudo bem? Então, vamos lá. Essa estenose é uma estenose longa, mas se você tivesse uma estenose pontual Sim. nessa região, pelo risco de incontinência, você proporia esse paciente inicialmente tratá-lo com uma uretrotomia interna, um procedimento só como tentativa? Ou sempre numa estenose, independente numa estenose transesfincteriana, pós-RTU, pós-TURP, você sempre indicaria o tratamento com a uretoplastia? No, yo creo que se puede intentar un procedimiento endoscópico. En la uretrografía que presenta Alex se ve que tiene calibre uretral esa estenosis. Digamos, se podría intentar. Esta estenosis a mí, André, me parece que es una estenosis extensa. No digo que no se pueda hacer. Creo que lo más probable es que no se tenga buenos resultados. Ahora, en una estenosis post-resección transuretral que es corta, de medio centímetro, y me parece que es muy razonable intentar un procedimiento endoscópico. E outra pergunta, qual a taxa de incontinência que você discute, o risco de incontinência que você discute com o seu paciente, para um paciente como esse, uma estenose aparentemente transesfincteriana com o colo aberto? Você fala em quê?
Em que taxa de incontinência urinária para esse paciente? La tasa de incontinencia urinaria es sorpresivamente bastante más baja de la que nosotros esperamos. En líneas generales, nosotros les decimos a nuestros pacientes en estas circunstancias que tienen una probabilidad de tener una incontinencia urinaria que es de alrededor del 5%, del 6%. Ahora, nosotros encontramos que dentro de este pequeño porcentaje, la mayoría de los pacientes que quedan con incontinencia urinaria, la cirugía prostática no fue transuretral, fue abierta, o laparoscópica o abiertas, open simple prostatectomy. En general, cuando la estenosis uretral justefinteriana o transesfinteriana es endoscópica, la probabilidad de incontinencia urinaria, André, bueno, ahora no tengo el número exacto, pero lo tenemos ahí publicado, debe ser del 1% o 2%. Es baja. Muito bem, muito bem. Deu para escutar tudo, Dr. Carlos. Perfeito. Quer tocar? Vamos dar continuidade, Alex? Então, o que... Então, a gente já discutiu um pouquinho sobre a uretrotomia interna, né? A uretroplastia anastomótica, esse paciente não tem muito sentido a gente fazer, apesar de ser uma estenose longa. A questão do enxerto ventral ou dorsal, era um paciente, apesar de 69 anos, era um paciente muito ativo, e que tem um filho especial, então fazia muita força abdominal, e ele não ficou incontinente, ele teve uma incontinência transitória no pós-operatório, e depois a gente não conseguia definir se era por uma questão da própria estenose, mas foi conversado essa questão, essa chance de incontinência com ele. Quando entrei em cirurgia, a opção inicial era fazer um enxerto dorsal pela extensão, mas a qualidade da uretra e o posicionamento da estenose, eu resolvi fazer um enxerto ventral. Então, aqui a abertura do bulbo, né? A gente consegue ver já a uretra com a abertura ventral, expondo uma mucosa de qualidade. Eu não tenho uma foto boa mostrando a quantidade de estenose, mas eu consegui avançar bem na minha dissecção até o ponto após a estenose, e aí isso foi um fator importante, a questão da continência, e aí a colocação desse enxerto ventral, e no final a espongioplastia, né? O que o senhor acha disso, Dr. Carlos? Bueno, me parece que es una muy buena solución. Me sorprende, Alex, y por suerte me sorprende gratamente que la estenosis yo hubiera pensado que estaba más profunda de lo que radiológicamente se veía. Pero me parece que es una excelente solución. Creo que la colocación de los injertos dorsales o ventrales tienen muy buenos resultados. Yo al paciente lo veo como que es un poco con sobrepeso. Y a veces cuando el paciente tiene sobrepeso es mejor colocar los injertos ventrales. La cirugía es más amigable, more friendly. Então, esse paciente foi retirado da sonda após 3 semanas, o paciente teve uma boa qualidade miccional, mas depois de 1 ano e 4 meses de segmento, ele teve um aumento desse PSA, era de 2,3, passou para 4,58, foi solicitada uma ressonância multiparamétrica da próstata, com uma lesão no ápice à direita, PIRAD 5. Tratamento em conjunto com a oncologia, optou por fazer radioterapia nesse paciente. E aí a gente tem aí um paciente com um enxerto ventral, bem próximo à loja prostática, sendo uma região irradiada. Um caso complexo aí com possíveis tragédias a vir, né? Sim, sim. 4 meses depois da radioterapia, esse paciente se mudou de estado, e 4 meses após a radioterapia, esse paciente retorna no meu consultório com queixas de disúria, uma hematúria leve, intermitente, e um relato de um jato mais fino.
No consultório eu não tenho como fazer eu não tenho como fazer uma cistoscopia flexível, então optei por uma tentativa de um catéter, de uma passagem de um catéter de demora de 14 frentes, e me surpreendeu que passou sem dificuldade alguma, né? O que me deixou tranquila em relação o calibre dessa uretra, pensando numa lesão pós-radioterapia. Então, o que a gente pode pensar aí? Quais são os próximos passos que a gente poderia tomar nessa investigação? ¿Por qué? Por las dificultades miccionales que presenta el paciente. Sim. Pero el paciente tiene una uretra que tiene un buen calibre. El paciente, a mi entender, los trastornos miccionales que tiene están vinculados a la radioterapia, no a un factor obstructivo. Sim. Y entonces creo que la medicación tiene que ser una medicación que trate de aliviar la cistitis actínica que tiene el paciente, que en general con el correr de los meses comienza a aliviarse, pero son síntomas que tardan en irse. Então, foi solicitado uma uretroressonância para esse paciente para tentar diagnosticar uma cistite actínica, só que esse paciente não conseguiu fazer pela região que ele morava, ele não tinha acesso a esse exame, então fez uma ressonância da pelve, e a ressonância da pelve sugeriu que fossem alterações de uma cistite actínica com a uretra, a princípio, pérvia. Então, esse paciente foi encaminhado para oxigenoterapia hiperbárica, pela questão da hematura e melhora dos sintomas. Claro, sí. ¿Alguien quiere comentar alguma Nosotros, coisa? nosotros no tenemos experiencia con la cámara hiperbárica en estos pacientes. Perfeito caso, Alex. É um caso assim que tem uma estenose, acabou evoluindo para um câncer de próstata, Sí. né? E a gente sabe que radioterapia Muy buen caso. em cima de paciente que já fez uma uretroplastia é um fator complicante, né? É um fator complicante, mas pelo menos ele teve uma tentativa assim de preservação, de vascularização. Quando você fez a uretroplastia dele, foi uma uretroplastia que preservou ao máximo a vascularização. Então, a pervidade da uretra dele tende a ser melhor com o passar dos anos. Então, vamos para o segundo caso. É um paciente de 53 anos, um relato de uma apendicectomia há mais de 20 anos, que ele relata que fez uso de catéter vesical de demora, apresentou uma retenção urinária, procurou a emergência. Na emergência não conseguiram passar uma sonda vesical, tentaram múltiplas vezes, provavelmente com falso trajeto, e optaram por realizar uma cistostomia nesse paciente. Ele chega para mim com esse relato e um relato de uma reabordagem nessa mesma interação por um tamponamento vesical, né, que foi conseguido destamponar por via endoscópica, sendo visualizado um falso trajeto, segundo ele, próximo da região da próstata. Então, como ele veio imediatamente após o procedimento, a gente conversou bastante sobre a questão de um descanso uretral, né, que geralmente eu faço por 1 mês, mas esse paciente fez 2 meses. Solicitei uma uretrocistografia retrógrada e miccional e uma ultrassonografia da próstata. Pelo meu espanto, ele tinha uma próstata, a princípio, dentro da normalidade, uma próstata pequena, e ele tinha uma estenose da uretra peniana com a bulbar, uma próstata pequena, né? E o que chama atenção é que ele tem uma estenose também de fossa navicular, né? Bem comum nesses pacientes que às vezes forçam com a entrada do aparelho para fazer um destamponamento, até mesmo uma RTU de próstata com ressectoscópio, né? O residente não consegue, ou um médico que não tenha tanta experiência, tenta forçar a introdução do aparelho na uretra e acaba fazendo a lesão toda dessa mucosa na uretra distal. Então, aqui a gente tem algumas incidências, né? Então, qual conduta a gente indicaria nesse caso, desse paciente jovem com 2 estenoses, né? Uma estenose penobulbar, mais ou menos 2 centímetros, e uma estenose pontual
né, próximo da fossa navicular. Bueno, nosotros, digamos que a la estenosis de la uretra distal, en general, si la fosa navicular está comprometida, nos gusta hacer un abordaje que es un poco de nuestro servicio, que nosotros en general le hacemos un abordaje subcoronal y le colocamos un injerto dorsal que lo llevamos por debajo de la uretra hasta el meato uretral, ¿no? O sea, creemos que las estenosis de la fosa navicular y de la uretra distal se pueden reparar sin necesidad de abrir el glande. Esto a nosotros nos da muy buenos resultados funcionales y, por supuesto, muy buenos resultados cosméticos evaluados todos con cuestionarios validados. Tenemos una publicación en el Urology sobre el manejo de las estenosis de la uretra distal con compromiso de la fosa navicular de esta manera y realmente nos da buenos resultados. Por supuesto, Alex, que si el compromiso es solamente del meato uretral o del primer centímetro, la técnica de Dimitri Nikolaski es una buena opción. Pero si la estenosis está comprometida más profundamente, bueno, por ese abordaje es difícil repararla y preferimos el que acabo de mencionar. De modo que en esa estenosis distal nosotros le haríamos un injerto dorsal que arreglaría la uretra péndula distal y la fosa navicular. Y atrás me parece que no le haría ahí en la uretra vulvar, a pesar de que tiene una estenosis corta, no lo transectaría, le haría una uretroplastía con un injerto también. No lo transectaría, es un hombre joven. Creo que si podemos evitar transectar, me parece razonable también. Então, a ideia para esse paciente realmente era uma estenose mais curta, né? E um pouco maior do que eu esperava. Quando eu cheguei, a parte mais proximal da uretra não tinha uma qualidade tão adequada. Acabei fazendo um enxerto ventral. Pode ver a colocação do enxerto ventral, já os pontos fixados. Aqui a uretra, a gente conseguindo visualizar bem a uretra, né? E por final aqui a exposição da espongioplastia. A foto da minha espongioplastia não ficou boa. Uma coisa importante, eu começo a cirurgia sempre passando uma sonda uretral, geralmente 16 ou 18 frentes, e pelo meu espanto, ela passou fácil pela estenose distal. Então, eu preferi não mexer, fazer como se fosse uma dilatação, né, dessa estenose distal e observar, né, e mexer só nessa estenose proximal. É razoável, sim. O paciente evoluiu satisfatoriamente nas 3 primeiras semanas pós-operatório, onde foi retirada a sonda sem dificuldade alguma. No 8º dia, depois que retirou a sonda, ele referia saída de urina num orifício, uma leve descência do períneo, quando ele urinava. Ele falava que ficava com a cueca molhada quando ele urinava no períneo. Isso chamou atenção, foi feito um teste jogando soro, né, no consultório, viu-se que tinha uma fístula, que não era muito grande. E aí, qual conduta a gente pode indicar nesse momento que a gente tem um paciente recém-operado, com 3, 4 semanas, uma fístula, ele referia que saía urina a maior quantidade pelo pênis, mas também saía pelo períneo, em pequena quantidade. Creo que para empezar a contestar, es importante, nosotros le realizamos a todos los pacientes una uretrografía cuando retiramos la sonda. Usamos la uretrografía al retirar la sonda para observar si el paciente tiene una fístula luego de la uretroplastía. Si la fístula es una fístula que apenas es una extravasación que queda sin tener una colección, no la tratamos. Ahora, si la extravasación en la uretrografía posoperatoria genera una pequeña colección o un trayecto fistuloso hacia el exterior, le colocamos la sonda durante 10 o 15 días más
y volvemos a repetir el control. En líneas generales, casi todas las extravasaciones cierran con un segundo periodo de sonda uretral. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no sabemos la magnitud de esta extravasación, porque no hay uretrografía de control. Ahora, en la uretra vulvar, Alex, casi todas, yo por no decir todas, las extravasaciones cierran espontáneamente. No ocurre lo mismo cuando la extravasación es en la uretra péndula o péndulo vulvar. En general, esas extravasaciones van a requerir de una reparación quirúrgica. De modo que, como yo, en este caso en particular, como yo no sé la magnitud de extravasación, yo le colocaría la sonda durante unos días más, 10 días más, 12 días más, y le haría un control radiológico al retirarla nuevamente. Foi o que nós fizemos. A gente conseguiu passar uma Foley, 16 frentes, e foi mantido por 4 semanas. Segundo ele, com melhora da saída de secreção, tinha parado, não saía mais, extravasava, e na retirada da sonda a gente conseguiu fazer uma cistoscopia que não identificou nenhuma fístula nem extravasamento, né? Então foi mantido sem a sonda. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para o Dr. Carlos, Alex. Então, Dr. Carlos, só para reafirmar, todos os pacientes que fazem uretroplastia, ou é só pacientes que fazem uretroplastia com tecido de substituição que você vai fazer uretrografia antes da retirada da sonda? E se você tem alguma estatística desses pacientes que têm uma fístula e necessitaram fazer a repassagem da sonda, se eles têm alguma progressão para uma reestenose ou alguma evolução desfavorável, se você tem alguma análise estatística desses pacientes. Sí, nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos una tasa de extravasación urinaria que es de alrededor del 12%, 12,1% más precisamente. Y tenemos tenemos publicado estos datos y también tenemos publicado que la extravasación en el control radiológico no predispone a una reestenosis. No predispone a una reestenosis, salvo cuando la extravasación necesitó de un drenaje quirúrgico, porque coleccionaba, era una extravasación importante que coleccionaba la orina en el periné o debajo de la piel. Esos pacientes los tuvimos que reoperar y esos pacientes, cuando los reoperamos, sí predijeron una reestenosis. Ahora, son pocos pacientes, es el 1% de las extravasaciones que pueden generar una reestenosis. El número es muy, muy escaso. É perfeita essa colocação, porque aqui no Brasil nós não temos acesso a fazer uretrografia em todos os pacientes. Então, mesmo fazendo a uretrografia, a gente vê que os números de pacientes que têm a fístula não são tão altos, e os pacientes que requerem um tratamento cirúrgico, mesmo com a fístula, também não são pacientes tão altos, né? Então, o nível de reestenose que a gente vai ter não são tão altos. Então, isso que o Alex fez no paciente é absolutamente plausível, né? Um paciente que teve uma fístula, não conseguiu identificar na uretrografia, porque a uretrografia realmente é um exame que é mais difícil de a gente ter no Brasil. Uretrografia a gente não tem dentro do consultório, ou mesmo no próprio hospital que faz a cirurgia não é realizada, às vezes é realizado em hospitais externos, mas a conduta de repassagem da sonda é uma conduta perfeita. Eu acho que dá para a gente extravasar essa conduta sua, Alex, para outras pessoas que também tiveram essas mesmas complicações. Sí, sí, la uretrografía posoperatoria no es para ver
no es para ver el calibre uretral, es solamente para saber si extravasa. Então, 3 meses de acompanhamento desse paciente, ele referiu diminuição do jato urinário, um pequeno esforço miccional, e aí foi submetido a uma nova cistoscopia com ureteroscópio rígido de pequeno calibre. Eu não consegui trazer, o vídeo ficou de péssima qualidade, né? Eu queria trazer o vídeo dessa uretroscopia, mas a gente consegue ver que essa é a área da uretra distal, que venceu facilmente quando a gente passou uma sonda 16, e o calibre da uretra do enxerto era um calibre bom, mas no ponto mais proximal do enxerto eu tinha um pequeno estreitamento, né? Não dava para dizer que era uma estenose, era muito pontual e facilmente transponível com um aparelho fino. Né? Nesse caso, então, a gente optou por realizar uma nova abordagem, né, para tratamento dessa estenose de uretra distal. Era um paciente que trabalha com comida, e aí ele não teve uma boa experiência com a retirada do enxerto de mucosa, foi conversado com ele. Casualmente, ele tinha um excesso de prepúcio, então a gente optou por fazer um McKennish, retirar parte desse prepúcio, abrir e fazer uma incisão que não entraria via perineal, abordaria ele por via peniana distal, conseguiu-se rodar um bom retalho, né? E passou a sonda facilmente, né? Depois de 3 semanas conseguiu-se tirar esse enxerto, foi feita uma urofluxometria com um fluxo máximo aí bem bom e satisfatório para o cirurgião, né? Sim. E acompanhando esse paciente agora a cada 3 meses, né, com questionários e com a avaliação da urofluxometria para ver se ele realmente tem uma diminuição desse jato. Sí, sí, esto es una muy buena técnica para la reconstrucción de la fosa navicular, popularizada por Jerry Jordan, y la verdad es que es una excelente técnica, muy segura y que cosméticamente da muy buen resultado. Porque la estenosis de la fosa navicular no solamente tiene implicancias funcionales, sino también cosméticas. Y esto es una muy buena técnica. Esta técnica no se puede usar cuando la estenosis de la fosa es secundaria al líquen escleroso, porque la piel obviamente que puede comprometerse con el líquen y hacer fallar la reparación. Com certeza. Então vamos para o caso 3. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Só um último comentário. O Rodolfo mandou uma mensagem. Saudações, Rodolfo. Mandou uma mensagem para o Dr. Carlos. Se essa ureterografia ele faz, ele retira a sonda e faz a ureterografia, ou ele faz a ureterografia pericatéter com o paciente ainda com a sonda? No. Le retiramos la sonda y le hacemos la uretrografía miccional. Perfeito. Então, no caso 3, a gente tem um paciente de 59 anos. Júlio, só um comentário para o Rodolfo. O Carlos falou muito bem. Essas uretrografias, eu particularmente não faço em todos os casos, mas joga contraste basicamente, você vai jogar contraste pela sonda, vai ser encher a bexiga, tira a sonda e manda o paciente urinar. É a forma mais fácil e mais rápida de fazer. Perfeito. Então, esse paciente apresentava 9 anos, apresentava uma lesão descamativa no pênis e na bolsa escrotal com dificuldade de cicatrização já há 2 anos. Era um paciente sexualmente ativo e estava bem preocupado com a questão estética do pênis. Então, aqui a gente pode ver a lesão, que não cicatrizava bem na base do pênis, né? Ele tinha outras lesões, é um paciente que tinha uma atividade sexual bem importante, segundo ele, a esposa, e a esposa estava bem preocupada com isso, e uma lesão bem na base do pênis. Foi realizada uma biópsia incisional na lesão da base, né? E por espanto veio como um carcinoma de células escamosas. Nesse momento, a gente conversou com o paciente, como ele tinha
inúmeras lesões. Essa lesão não pegava só a base, pegava a lateral e também tinha próximo de uma área que ele já tinha um prepúcio pequeno após uma postectomia que ele tinha feito no início da vida adulta. Foi conversado com ele a respeito da probabilidade de retirada da pele do pênis e uma possível reconstrução com o patologista junto em sala, né? Sabendo que poderia até retirar parte do pênis. Então, foi marcada as áreas de lesões que ele tinha antes para a gente ver se poderia manter ou não essa pele, né? Alguma ilha para um possível retalho posterior. Essa lesão com volume aumentado, enegrecido, me incomodava bastante, mas ele falava que tinha isso já há bastante tempo, que era uma lesão plana e que foi aumentando ao longo do tempo, mas que ele não percebia muito, que a princípio era uma lesão de estimação, mas que se precisasse retirar, a gente poderia. Então, acabou que sobrou muito pouca pele para a gente retirar, para a gente manter, nesse caso. Então, optou por retirar, fazer a excisão total da pele do pênis, desenluvar ele e tirar toda essa lesão da base e tentar preservar parte da bolsa testicular. Foi retirada essa lesão também, como ela me incomodava bastante, foi retirada. O patologista em sala, ele falou que a princípio parecia ser um escamoso, que não acometia camadas profundas da derme, não pegava o corpo peniano, né? Então, a princípio, uma lesão superficial de pele, provavelmente um carcinoma escamoso in situ, né? Mas que tinha tanto na lesão da base do pênis como naquela outra lesão. E que me preocupava era que isso poderia ser um melanoma, mas a princípio não era. Então, optou-se por fazer a reconstrução da haste peniana dele com a bolsa testicular. Aqui é o pós-operatório imediato, como ele saiu da cirurgia. Então, um dreninho suprapúbico, né? O pênis, a glande, com uma pequena área de mucosa, né? A gente sabe que quanto maior a gente deixa essa área de mucosa, maior edema vai ter esses pacientes e a cicatrização acaba dificultando, fica um pouco pior. Eu preferi fechar com pontos em 3 planos, com pontos simples. No pós-operatório imediato, esse paciente evoluiu muito bem. Aqui já tem 3 meses do pós-operatório inicial dele. Ele já tinha sido orientado a fazer tração da glande, tinha ereções, né? E aí foi começou a tracionar a pele da bolsa um pouquinho mais para baixo para tentar ganhar um pouquinho mais de elasticidade e tinha um pouquinho de fibrose na base, né? Ele reclamava um pouco quando tinha ereção. Aqui, após 6 meses, com ele tracionando a pele, né? E eu tracionando exatamente pensando num futuro reconstrução da pele do pênis com a bolsa, né? Então, a bolsa está tracionada pelos meus dedos, mostrando para ele como é que ficaria o aspecto final, né? E aqui com a tração da glande, mostrando que ele não perdeu a haste peniana com a cirurgia inicial, né? Esse paciente está aguardando ainda para ser operado, né? Deve ser operado aí nos próximos meses, pela fila que a gente tem, e ficou muito satisfeito com o estado cosmético e até me confidenciou que já teve relações mesmo com a bolsa dessa manera. Bueno, yo la verdad que te agradezco mucho, Alex, porque he aprendido algo que yo no me parece una muy buena solución. Cuando yo veía el caso, yo me imaginaba un injerto de piel parcial tomado con el dermátomo del muslo. Y cuando nada, fui viendo la evolución del paciente, la verdad es que estoy sorprendido. No sé, me parece una buena solución. Yo no lo había visto nunca, tengo que confesarlo. Foi graças às nossos... O Júlio pode falar um pouquinho, as nossas reuniões da Brug, se eu não me engano foi a 2ª ou 3ª que a gente fez, e teve um convidado internacional que falou um pouquinho dessa técnica e aí chamou um pouco a atenção para tentar.
Exatamente, Alex. É a técnica que ele usa para reconstrução quando coloca bulking agents, quando coloca silicone industrial em Ajá. volta do pênis. E aí vai fazer uma reconstrução em 2 tempos, né? Retirar toda essa pele do pênis. Não, o caso lindíssimo, Alex. Sí, muy bueno. É um caso que vai fazer assim que você reconstrui ele, é um caso que dá para você montar esse caso, ter uma publicação, porque assim, é uma reconstrução que, como o Carlos disse, estava todo mundo esperando aí fazer um enxerto de pele parcial, e aí Mm. você achou uma solução aí em 2 tempos, para um caso, inclusive um caso oncológico, né, que vai ter uma solução estética muito boa, apesar do tempo, né? Então, está usando o tempo a seu favor como reconstrução estética. Parabéns, caso belíssimo, viu? Muy Eu bueno. já tive algumas reconstruções, se eu não me engano, foram 3 junto com o André, onde a gente usou matriz de derme para tentar ganhar um pouquinho, engrossar esse pênis, ter uma boa aderência e futuramente rodar um enxerto. Mas eu não tive uma boa experiência com isso junto com o pessoal da prática, da plástica. Muitas vezes essa matriz, às vezes, infectava por o paciente estar num hospital público, já era um paciente crônico, infectado, e aí a gente perdia parte do material. Então, eu não tive boas experiências com isso. Mas o que me deixou tranquilo nesse caso foi porque eu tinha o patologista junto comigo e ele me disse que eu tinha, a princípio, margens livres, né? Tenho a preocupação, provavelmente, de isso aparecer em algum outro local, né? Existe essa Sí. possibilidade. Isso foi exposto para o paciente, né? Mas ele está super satisfeito com o resultado cosmético, né? Muy bueno, felicitaciones. Muy bueno. Esse casinho extra foi feito por mim e pelo Dr. André Cavalcante. Então, ele chegou um paciente psiquiátrico, um relato de mordedura no pênis. Ele já havia dito que ele era jogador de futebol, ele havia jogado com Maradona, ele não tinha queixa nenhuma e que urinava sem dificuldade. E aí ele chegou no pronto-socorro quando me mandaram essa imagem. Uh, A gente tem um caso, um paciente com uma glande a princípio engurgitada, mas sadia, uma pequena ilha de uretra dorsal e os corpos cavernosos quase amputados da glande, né? Como se fosse um disassembling, né? Sem ser totalmente. E aí chamei o André para operar junto comigo essa cirurgia. Então, esse paciente a gente retirou a sonda, a gente conseguiu ver que realmente ele tinha, por uma questão de fibrose mesmo, ele já tinha feito a amputação dos corpos cavernosos, né? Então, os corpos cavernosos estavam aqui, não tinha conexão, não sangrava absolutamente nada deles. Eu tinha uma ilha de uretra dorsal, uma boa qualidade, provando aí que a irrigação da glande pela uretra é capaz e que funciona muito bem. Perfeito. Então, a gente desbridou aquele tecido com um cuidado muito grande. A nossa preocupação inicial era ver se o plexo dorsal do pênis chegava até a uretra, e aqui dá para ver que não chega, né? Então, a gente dissecou bem esses corpos cavernosos, dissecou a uretra. Primeiro começou fora da uretra, para depois trazer próximo dela, né? A gente conseguiu desbridar bem tanto a glande quanto os corpos cavernosos. sí. Se preocupou inicialmente em aproximar a glande dos corpos cavernosos e depois reconstruir a uretra. Pelo nosso espanto, a uretra conseguiu ter uma boa qualidade, um bom sangramento. A gente desbridou os bordos e fez uma rafia simples dela, porque a princípio era uma lesão parcial, tentando não mexer naquela vascularização, que era a única coisa que nutria a glande, né? Essa era a nossa maior preocupação. E aí fez um retalho de dartos em cima para proteger essa sutura, Muy né? bien. Dá para ver aqui o retalho e o aspecto final da cirurgia como ficou há 1 mês e meio atrás. Esse paciente casualmente retornou essa semana para mim exatamente dessa maneira.
uma glande Perfecto. menos engurgitada, mais flácida e com a haste peniana completa, né? E sem decência nenhuma dos pontos. O André não teve oportunidade de ver ainda, não consegui falar com ele, acredito que ele esteja vendo agora. Es impresionante cómo mantuvo la irrigación el glande. Es realmente notable cómo pudo preservar el paquete dorsal, porque no hay otra explicación. Não, sensacional o caso, viu, Alex? Porque eu já vi um caso semelhante, não é um caso que eu atendi, mas já vi um paciente que fez, aqui, Carlos, a gente chama de simpatia, é quando a gente quer fazer algum tipo de magia para conquistar alguma mulher. E ele enrolou um fio de cabelo da mulher no pênis, e depois de alguns meses o pênis tinha esse aspecto igual o que o Alex está mostrando, né? Então Mira, aqui a gente ainda encontra alguns casos, não, excepcional o caso, viu, Alex? Muito bom. O Souza Aguiar costuma me premiar um pouco com essas lesões, e a gente tem um trabalho já com constrictores penianos em pacientes psiquiátricos, né? E com evoluções que não são boas, mas essa, graças a Deus, foi favorável e o paciente está bem satisfeito, né? O paciente, conversando com ele, ele tem uma ereção parcial, ele fala que não está preocupado com a ereção nesse momento, mas que ele tem uma ereção parcial e que provavelmente com estímulo, e aí comecei já hoje a fazer medicação, os inibidores da 5-fosfodiesterase, para ver se ele consegue melhorar essa qualidade. Esse paciente tem uma companheira, né? Então ele também merece ter relação, ainda mais depois de uma reconstrução dessas, né? muy bueno, Alex. Excelentísimo. Então, pessoal, alguém tem alguma consideração final? Acho que, assim, gostaria de agradecer muito ao Dr. Carlos aí pela disponibilidade. Acho que, assim, a experiência que ele tem é fantástica. Além da experiência, claro, em hiperplasia prostática, ROLEP e estenose de uretra, também a experiência em reconstrução, acho que engrandeceu muito a nossa reunião de hoje. E, assim, convidaremos sempre para poder participar, que a sua presença aqui, acho que para a gente foi uma honra muito grande ter você na reunião nossa aqui hoje, Dr. Carlos. Para mí va a ser un honor, Julio. Muchísimas gracias por haberme invitado. Também queria agradecer ao Alex aí preparando os casos aí. Os casos foram bem didáticos também, deu uma discussão boa. E agradecer a todos aí que tiveram na audiência aí da nossa reunião. Um abraço a todos, pessoal. Muchas gracias. Abrazo a todos. Que vença o melhor. Vamos a ver ahora, Alex, qué pasa. Suerte. Um abraço. Tchau, Abraço, pessoal. Boa noite. Abraço, Um Julio. abraço.